Sou modelo do OnlyFans. Alguém está me perseguindo. Tudo começou com um toque no meu telefone, uma notificação do meu OnlyFans, anunciando um novo assinante. Isso não era incomum. A maioria dos meus fãs são gentis, enviando gorjetas com pedidos atrevidos ou elogios tímidos. Este acabou de enviar um ursinho de pelúcia velho e gasto sem nenhum bilhete. Eu teria ignorado se não fosse pelos olhos inquietantes e costurados do urso que pareciam perfurar seu pelo desgrenhado. Joguei-o em um canto do meu quarto e segui em frente. Os dias viraram semanas, e os presentes continuaram chegando, cada um mais pessoal que o anterior. Um colar que perdi em um clube anos atrás, um cartão postal que enviei para minha avó de Paris, até mesmo uma foto do meu cachorro de infância, que já faleceu há muito tempo. Como esse fã encontrou essas coisas? Então vieram as cartas, cada uma digitada sem assinatura, apenas um relato assustadoramente familiar do meu passado. Memórias que nunca compartilhei online, momentos que pensei serem privados, despejados no papel como se minha própria mente tivesse me traído. Tentei ignorar os pacotes, bloqueando o usuário, mas nada funcionou. Eles sempre encontravam um jeito de voltar, assinando com um novo nome, sua identidade mascarada na multidão digital de admiradores sem rosto. A gota d'água foi o vídeo. Ele apareceu nas minhas solicitações de mensagem, um clipe granulado mostrando uma figura caminhando pelo que parecia ser minha antiga escola. A câmera girou para cima para revelar o rosto da pessoa filmando, exceto que não havia rosto. Apenas um borrão onde deveriam estar as feições, mas a voz sussurrou meu nome, me arrepiando até os ossos. Liguei para a polícia, mas o que eles podiam fazer? A conta era indetectável, os presentes enviados de diferentes locais ao redor do mundo, sem impressões digitais, sem pistas. Eles me disseram para reforçar minha segurança, talvez dar um tempo do streaming. Mas esse era meu ganha-pão. Então, continuei, fingindo que estava tudo bem, sorrindo para a câmera enquanto minhas noites eram assombradas pelo medo de quem ou o que estava me observando. Cada sombra parecia sussurrar, cada rangido da minha casa um sinal de que meu fã sem rosto estava perto. Hoje à noite, vou ao vivo pela primeira vez em semanas. Verifiquei 3 vezes minhas fechaduras, comprei um novo sistema de segurança e até chamei um amigo para ficar fora das câmeras. Mas enquanto me preparo, meu telefone toca novamente. É uma mensagem de um novo assinante, um link de vídeo e nada mais. Meu dedo paira sobre o botão. Sei que não deveria clicar, mas medo e curiosidade são uma mistura potente. O vídeo carrega, uma transmissão ao vivo do meu próprio quarto vista de um canto. Eu giro para o local, o coração batendo forte contra minhas costelas, mas não há nada lá. Apenas o espaço vazio e o ursinho de pelúcia com os olhos costurados, sentado onde eu joguei semanas atrás, exceto que agora, um olho está faltando, e em seu lugar, uma pequena lente de câmera pisca para mim. Minha tela pisca e uma nova mensagem é digitada, letra por letra, até breve. Seja seu padrasto ou madrasta, se algo acontecer, fale antes que seja tarde demais, como quase foi para mim. Minha madrasta foi ótima no começo, mas depois ela começou a me envenenar. A morte da minha mãe foi a coisa mais devastadora que já experimentei. Eu a amava muito. Acho que foi por causa do meu pai ser tão frio e distante, e minha mãe sempre estar lá para me dar o que eu desejava do meu pai. Tínhamos acabado de enterrar minha mãe. Ele nem esperou um mês. O lado da cama da minha mãe nem estava frio quando Susan tomou o lugar dela. Ela era legal e, por um tempo, tentou o máximo para preencher as lacunas que eu tinha perdido desde que minha mãe morreu. Ela me levava para viagens e me comprava coisas. E era muito bom ter uma figura materna na minha vida novamente. Estávamos começando a nos conectar. Para ser honesto, se não fosse por Susan, eu estaria sozinho com minha dor. Meu pai e eu nunca fomos tão próximos. Ele trabalhava muitas horas, e mesmo se estivesse em casa, ele nunca se interessou por mim. Eu sempre tive a sensação de que ele se ressentia de mim. Eu o amava porque ele era meu pai, mas não havia amor verdadeiro ali. Não demorou muito depois da lua de mel para que o comportamento de Susan começasse a mudar. Começou com meu cachorro. Max era o Jack Russell mais fofo do planeta. Minha mãe o comprou para mim quando eu estava doente no hospital em um Natal. Era para compensar por eu ter que passar o dia de Natal em um soro e estar doente demais para sair da cama do hospital. Meu pai nunca gostou do cachorro, e Susan sabia disso. Eles discutiam sobre ele constantemente, e depois de uma discussão muito acalorada, acordei e descobri que meu cachorro tinha sumido. Quando perguntei a Susan sobre ele, ela gritou comigo e me disse que meu pai odiava o cachorro e que era isso. Foi a primeira vez que vi um lado diferente dela. Eu ficava muito doente quando criança.
Os médicos nunca encontraram uma razão para isso. Então, quando comecei a ficar doente de novo, não pensei muito nisso. Quando meu pai cozinhou para nós uma noite, eu estava com dificuldade para comer devido às dores no estômago, então fiquei sentado ali, catando as batatas grumosas do meu pai. Isso deve ter irritado Susan, que estava me encarando do outro lado da mesa. Se você não vai comer, pode passar fome no seu quarto. Ela gritou enquanto pegava meu prato e o quebrava no chão. Depois daquela noite, o comportamento dela mudou completamente. Ela ficou fria e rancorosa e ficou estranhamente preocupada com a minha alimentação. Ela ficava pior quando meu pai estava no quarto. Eu tinha que pedir permissão para ela comer. Dependendo do humor dela, eu morria de fome ou ela ficava sentada e assistia, certificando-se de que eu comesse cada pedaço de comida. Parecia que ela estava se desfazendo. Seu olhar mental parecia piorar conforme os meses passavam. Ela ficou paranoica e começou a me fazer perguntas estranhas sobre como eu estava me sentindo. Ela perguntava sobre como eu me sentia em relação ao meu pai e como ele se sentia em relação a mim. Eu estava começando a ficar assustada. Meu pai sempre odiou quão próximas eu e minha mãe éramos, então era como se ela estivesse tentando agradar meu pai sendo horrível comigo. Quando Susan viajou por alguns dias, ela preparou um monte de jantares para mim e meu pai e os colocou na geladeira para quando ela estivesse fora. Quando comi a primeira refeição, fiquei violentamente doente. Quando a mesma coisa aconteceu na segunda vez, eu sabia que ela estava tentando me envenenar. Fui e contei ao meu pai, mas ele não acreditou em mim e me chamou de mentirosa horrível. Ele me fez sentar e assistir enquanto ele comia um pouco, e quando ele não ficou doente, ele me fez comer o resto da comida que sobrou na geladeira. Na noite em que Susan chegou em casa, meu pai decidiu fazer o jantar para recebê-la de volta. Susan estava ajudando meu pai a terminar, então imaginei que essa era a chance dela de colocar veneno na minha comida, então planejei trocar os pratos quando ela não estivesse olhando. Enquanto todos nós estávamos sentados lá comendo, eu fiquei olhando para Susan, esperando que ela começasse a engasgar, ou começasse a gritar de dor agonizante. Vou ser honesto, eu estava ficando um pouco excitado esperando que ela morresse. Enquanto todos nós estávamos sentados comendo nossa comida, meu pai se virou para mim com um sorriso sinistro no rosto e me perguntou como estava o gosto da minha comida. Eu disse a ele que era a melhor coisa que já comi enquanto olhava para Susan. Então meu pai soltou um grito de cortar o coração. Segurando a garganta, ele caiu no chão, ofegante. Eu assisti incrédulo enquanto meu pai rapidamente sucumbiu ao veneno que ele pensou que estava no meu jantar. Susan olhou para mim e me deu um sorriso amigável. Eu não tinha certeza se ele estava tentando envenenar você. Então, quando fui embora, mandei testar a comida. Como você sabia que ele estava me envenenando? Perguntei. Quando dei a Max um pouco da comida que você deixou no seu prato, ele ficou doente. Quando levei ao veterinário, eles me disseram que ele estava envenenado. Ele deve ficar bem em mais alguns dias. Agora, coma e podemos tomar sorvete mais tarde. O vestido mais lindo. Quando meu irmãozinho Jerry se casou, me pediram para ser madrinha de sua futura esposa. A lista de convidados era um pouco pequena do lado da noiva, e ele imaginou que seria uma boa experiência de união. Sua noiva, Suzy, veio de uma pequena comunidade rural em Minnesota e não tinha muitos familiares. Jerry mencionou brevemente que ela era órfã, e que era um assunto meio proibido de se abordar. Não que eu tivesse planejado. Suzy e Jerry se conheceram durante os estudos dele na MSU e ficaram juntos por mais de 6 anos antes de oficializarem. Essas eram duas pessoas que já eram mais ou menos casadas. No dia do casamento, tentei meio melhor para atender as necessidades de Suzy. Ela parecia um pouco deprimida, mas imaginei que fosse apenas medo. Não queria pressioná-la, então segurei minha língua e observei. Havia muitas pequenas coisas que se destacaram para mim. O jeito como ela suspirou para esse reflexo. O jeito como seus olhos afundaram quando viu os arranjos de flores. Ela não disse nada, mas havia uma espécie de descontentamento em seu rosto. Enquanto esperávamos pelo vestido, eu a encontrei fazendo beicinho em um puff do lado de fora do banheiro. Eu me juntei a ela, dando-lhe um olhar curioso. É tudo lindo, eu lhe assegurei. Tudo isso. Posso dizer que você pensou muito nisso. Não é grande coisa, ela sorriu. Mas não é perfeito. Quer dizer, nada é, mas você sabe. Eu entendo. Sim, eu assenti. Nada é perfeito. Não é isso, é como. Ela se virou no assento e me encarou com a testa franzida. Nada é realmente, verdadeiramente bonito. Está tudo bem,
mas nada é como eu quero que seja. O que você mudaria então? Perguntei. Se você tivesse mais tempo. É exatamente isso, ela gemeu. Não tenho ideia. É só um pressentimento, sabe? Houve algumas surpresas para Suzy, no entanto. Jerry tinha se esforçado para fazê-la feliz. Ele tinha conseguido rastrear o vestido de noiva de sua mãe, algo que tinha sido leiloado anos atrás, quando parte da propriedade da família foi vendida para pagar a educação de Suzy. Ele também tinha feito um buquê de noiva com as flores rosa-vivas que cresciam no quintal da casa de sua infância. Essas eram todas surpresas, mas ele tinha backups dos backups, caso ela não gostasse delas. Bandeiras verdes por toda parte. Quando o vestido chegou, Suzy fez uma expressão estranha no rosto. Como reconhecimento, descrença e espanto, tudo em um. Ela abriu um sorriso e girou pela sala com ele, abraçando-o como um velho amigo. Era certamente único, uma mistura antiquada entre cintura baixa e corte império. Ela segurou o vestido e olhou para um espelho, falando comigo sem desviar o olhar. Não é perfeito, mas está chegando lá, ela sorriu. É quase como se eu o imaginasse. Eu o sinto. Entreguei-lhe o buquê de noiva, observando as pétalas cor-de-rosa refletidas em seus olhos. Eu realmente sinto isso. Bem aqui. Ela colocou a mão na barriga e sorriu de orelha a orelha. A cerimônia em si foi linda. A caminhada pelo corredor, a troca de votos. Eles saíram da igreja com uma interpretação de órgão de igreja de Shields e Fever, de Tom Jones. Essa também foi a primeira dança que eles compartilharam na recepção. Enquanto meu foco estava em Jerry, eu não conseguia deixar de olhar para Suzy de vez em quando. Eu a peguei olhando para seu reflexo algumas vezes. Ela espiava por cima do balcão do bar aberto e se encarava na parede do espelho. Também notei um pouco de hesitação em jogar o buquê de noiva. Ela não conseguia tirar os olhos das pétalas cor-de-rosa. É como se ela estivesse hipnotizada e quisesse guardar para si mesma. No Gerald, foi uma boa noite. Muitas risadas, bebidas e dança. Mas não pude deixar de notar algo estranho nos olhos de Suzy. Uma luz que não estava lá mais cedo naquele dia. Alguns dias se transformaram em semanas, e a vida continuou. Eu esqueci de Suzy e seu vestido de noiva. Isso até Jerry me ligar. Ele queria almoçar e colocar o papo em dia. Jerry e eu sempre tivemos um bom relacionamento, mas não passávamos muito tempo sozinhos. Nós nos encontrávamos principalmente para grandes eventos. Ele me procurar de bom grado soou como um alarme. Eu o conheci em um café no centro da cidade. Eu comi um sanduíche, ele não ganhou nada, nem mesmo café. Eu podia dizer que ele estava tentando manter uma cara corajosa, mas havia sinais preocupantes. Eu o peguei bocejando, e ele tinha um leve tremor nas mãos. Algo estava claramente o incomodando. Tentei lê-lo com alguma conversa fiada, mas não demorou muito para que a conversa tomasse um rumo. Quero falar sobre o casamento, ele disse. Suzy disse alguma coisa quando viu aquele vestido. Ela adorou, eu disse, mastigando meu sanduíche. Realmente adorou. É, mas ela disse alguma coisa. Algo estranho. Ela mencionou que não era perfeito. Eu assenti. Mas chegar lá, sabe? Chegando lá. Sim, tipo. De ombros. Não sabia como explicar. Na verdade, quando olhei para trás, não tinha ideia do que ela queria dizer. Parecia um comentário despreocupado, mas talvez houvesse mais do que isso. Jerry levantou as mãos. Olha, ele suspirou. Nós temos tido problemas. Acontece que a lua de mel deles não foi tão mágica quanto alguém foi levado a acreditar. Suzy estava obcecada por aquele vestido de noiva a semana toda. Jerry uma vez a pegou usando no banheiro, chorando sobre como ela não teria a chance de usá-lo novamente. Ela disse que isso a fazia se sentir bonita. Ele explicou. E quão raro isso era. Não querendo vê-la triste na primeira semana de vida deles juntos, Jerry tinha apenas concordado com tudo que Suzy pedia a ele. Ela estava usando aquele vestido praticamente o dia todo, até mesmo dormindo com ele algumas noites. Para os passantes, tinha sido uma estranheza divertida, mas Jerry estava ficando preocupado. Suzy estava tendo problemas para se controlar, e desde que voltaram para casa, seu comportamento tinha piorado. Jerry teve dificuldade em falar sobre isso. Ele continuou tocando o rosto, como se tentasse esconder o que estava dizendo. Ele encontrava Suzy se levantando à noite para colocar o vestido, se contorcendo, se virando na frente do espelho para se ver em ângulos diferentes. Mas era mais do que apenas o vestido. Ela começou a fazer modificações.
O vestido não era perfeito, e ela estava obcecada com essa ideia de torná-lo o que ele poderia ser. Começou com a tecelagem manual de alguns fios azuis nas bordas do vestido, mas ultimamente, ela se voltou para acessórios, afastando-se do vestido e voltando-se para si mesma. A maquiagem perfeita, o tom certo de esmalte, esse tipo de coisa, Jerry explicou. Eu a vi procurando lugares para fazer tatuagem pela cidade. Não sei o que dizer. Olha, você se casou com ela, sorri. Na saúde e na doença. Apenas esteja lá por ela, Jerry. Eu sou totalmente a favor disso, ele assentiu. Mas isso não é normal. E eu não sei onde isso vai parar. Jerry se recostou, passando as mãos no rosto. Ela me assusta. Recebi algumas atualizações nos dias seguintes. Suzy havia mudado o cabelo, as unhas estava usando maquiagem de uma forma incomum. Jerry teve dificuldade em explicar. Ele conseguiu dissuadi-la de tatuar o rosto, mas apenas um dia depois, ele teve que impedi-la novamente, dessa vez de fazer uma cicatriz no próprio rosto com um cortador de unhas. Estava ficando sério. Nós trocamos mensagens de texto, tentando descobrir o que fazer e com quem falar. Era óbvio que Suzy estava tendo problemas que não conseguíamos nem começar a entender. Algo tinha acabado de quebrar quando ela colocou aquele vestido, o mesmo vestido pelo qual ela tinha sido obcecada a vida toda. Aquele exatamente igual ao que sua mãe usava. O que me fez pensar, o que realmente aconteceu com os pais dela? Nem mesmo Jerry sabia. Era a única coisa sobre a qual Suzy se recusava a falar. Então Jerry parou de responder. Foi repentino, então decidi visitá-lo. Em todos os anos em que ele e Suzy estiveram juntos, eu nunca tinha ouvido falar deles tendo esse tipo de problema antes. Eu não tinha ideia do que esperar. Esses dois eram como a imagem básica de como um relacionamento saudável deveria ser, e de repente, ele simplesmente entrou em colapso. Passei pela casa deles, uma casa geminada em uma área residencial calma. Não demorou muito para ver que algo estava errado. Havia vizinhos do lado de fora e uma viatura na entrada de garagem. As pessoas estavam prestes a se dispersar de volta para onde vieram, deixando apenas Jerry e dois policiais. Eles estavam terminando quando me aproximei. Tive o vislumbre de uma conversa terminando com Jerry sendo solicitado a reconsiderar algo, e foi isso. No momento em que me aproximei, ele me deu um abraço. Eu nunca tinha sido abraçado daquele jeito antes, como se ele estivesse segurando sua preciosa vida. Ele espiou dentro de sua casa, como se estivesse procurando por Suzy, e me contou a história em um tom abafado. Suzy tinha saído dos trilhos. Ela tinha arrancado pedaços do cabelo e mastigado terra para manchar a boca com a cor certa. A gota d'água tinha sido tentar grampear as orelhas na lateral da cabeça, e foi aí que Jerry tinha intervindo. As coisas tinham ido de mal a pior. Ela diz que eu estou impedindo que ela alcance a perfeição. Ele disse. Ela diz que eu estou segurando ela. Suzy o atacou. Jogou coisas, gritou, quebrou móveis. Ela causou estragos na casa deles, completamente implacável. É por isso que a polícia estava lá, os vizinhos o chamaram. Mas em vez de prestar queixa, Jerry os dispensou. Ele iria conseguir ajuda para Suzy pessoalmente. Ele não queria que ela acabasse em uma cela. Ela precisava de tratamento. E ele precisava da minha ajuda para movê-la. Quando entramos na casa deles, percebi que não tinha sido uma pequena briga. Havia cacos de vidro espalhados pelo chão. Uma cadeira quebrada e todas as pinturas tinham sido jogadas pela sala. Suzy estava sentada no sofá da sala com o que restava de seu vestido de noiva rasgado. Estava manchado com manchas verdes, marrons e azuis. Ela tinha grandes manchas vermelhas carecas na cabeça e tinha aplicado todos os tipos de maquiagem aparentemente ao acaso. Ela estava dançando lentamente com os braços, como se estivesse tocando uma harpa invisível. Ela disse algo sobre seus movimentos serem parte de sua nova estética, Jerry explicou. Ela está assim há uns 20 minutos. Dei alguns passos mais perto, tomando cuidado para não interromper seus movimentos. Eles eram instáveis e artificiais, como um vídeo em buffet. Ela tinha um olho fixo nas mãos e o outro olho se movia aleatoriamente. Era impossível dizer se ela estava prestando atenção em nós. Se eu não soubesse que era ela, não haveria como reconhecê-la. Além de todas as coisas que ela fez consigo mesma, ela também perdeu muito peso. Ainda assim, ela parecia feliz. Talvez até mais feliz do que estava no casamento. Jerry se moveu atrás dela e lentamente colocou as mãos em volta do tronco dela. Com um pequeno empurrão, ela entendeu a mensagem e se levantou, tomando cuidado para não perder nenhum movimento do braço. Eu me movi para frente,
certificando-me de que não havia nada no caminho. Parecia mover uma estatueta de vidro. Não tínhamos ideia do que poderia quebrá-la. Conseguimos colocá-la no carro. Jerry me pediu para segui-la no meu próprio carro, mas eu recusei. Eu não queria deixá-lo sozinho com ela, especialmente não indo por uma rodovia. Acabei atrás do volante enquanto Jerry e Suzy ficaram no banco de trás. Ele tinha um lugar em mente, um com o qual ele tinha estado em contato na última semana ou assim. Eles eram principalmente para emergências, mas não houve nada além de sorte para evitar que esse colapso causasse danos sérios. Eu não queria pensar sobre o que teria acontecido se ela estivesse na cozinha, perto das facas. Estávamos dirigindo por cerca de 20 minutos quando de repente ouvi um estalo. Depois outro. Olhando para cima, vi Suzy puxando furiosamente os dedos, quase os arrancando das articulações. Jerry se jogou nela. Não! Ela gritou. Eles precisam ter o mesmo comprimento. Eles precisam ter o mesmo comprimento. Quando chegamos ao endereço que Jerry me deu, o banco de trás estava um pandemônio. Suzy estava gritando como um animal, arranhando e rasgando Jerry para fugir. Vi 2 homens correndo de um prédio próximo para nos ajudar. Uma porta se abriu e Suzy foi agarrada. Ela gritou para eles a soltarem, para deixá-la consertar os dedos, e Jerry gritou de volta. Eu mal entendi o que aconteceu até que fiquei sozinha no carro, observando Jerry e 2 homens em uniformes brancos levarem Suzy embora. Alguns minutos depois, recebi uma mensagem dizendo que eu estava pronta para ir, e um obrigado. Chegando em casa mais tarde naquela noite, dei uma longa olhada em mim mesmo no espelho. Tentei o meu melhor para descobrir o que Suzy estava obcecada, mas não havia lógica nisso. Claro, eu tenho meus defeitos, e ela também tinha, mas o que quer que ela estivesse fazendo não estava ajudando. Que tipo de ideal ela estava realmente perseguindo? Falei com Jerry pouco antes de ir para a cama. Suzy estava em boas mãos por enquanto, e ele estava em casa, dormindo sozinho pela primeira vez em anos. Eu podia dizer que isso estava incomodando. Eu não sei o que ela está procurando, ele suspirou. É como se ela quisesse algo perfeito, mas ela simplesmente se destrói. Talvez ela tenha outra ideia do que é perfeito e do que não é, eu disse. Talvez, sim, ele concordou. Mas algumas das coisas que ela diz, é como, não é só mudar suas unhas ou seu cabelo. Ela diz coisas às vezes quando acha que eu não ouço. Como que? Como? Ele respirou fundo. Eu podia dizer que ele estava no banheiro. Ele estava chorando, como se ela estivesse desejando mais braços. Ou ser mais alta. Ou sehr transparente. As coisas ficaram calmas por alguns dias depois. Entrei em contato com Jerry, mas não obtive muita resposta. Uma mensagem rápida de vez em quando para me dizer que ele estava bem. Suzy estava recebendo a ajuda de que precisava, mas não estava melhorando. Pelo menos a impedimos de piorar. Pensei muito sobre isso. Tudo mudou no momento em que ela viu aquele vestido. Claro, era único, mas o que havia de tão especial nele? Pedi permissão a Jerry para perguntar por aí e mostrar algumas fotos dele. Também havia alguns cortes que Suzy havia descartado, que eu poderia usar para mostrar o tecido. Conversei com alguns profissionais pela cidade. A maioria deles não tinha muito a dizer ou me descartou completamente. Levei meio-dia até encontrar uma senhora idosa em um alfaiate particular escondido no centro da cidade para obter algumas respostas. Eles estavam prestes a fechar, mas ela tirou um tempo do seu dia para ajudar. Ela nunca tinha visto aquele corte antes, apesar de ter trabalhado com vestidos de noiva por quase 40 anos. Tinha que ser um trabalho personalizado. Mas o que parecia irritá-la mais era o tecido. Não é charmeuse ou georgette, ela ponderou. Uma mistura de cetim? Não. Ela comparou com algumas de suas próprias amostras de tecido, mas não chegou a nada. Estávamos prestes a desistir quando ela viu o marido fumando um cigarro lá fora. Ela teve uma ideia e pediu minha permissão para atear fogo no tecido. Aparentemente, essa é uma maneira de ter uma ideia aproximada sobre a natureza do tecido. Agora, esse pedaço de tecido era apenas um pequeno quadrado, não maior que a palma da minha mão. Mas ela pegou emprestado o isqueiro do marido, colocou o quadrado no chão e o incendiou. A reação foi imediata. Ele inchou no meio enquanto uma dúzia de pequenas extremidades semelhantes a galhos saíam dele. Elas cresceram, torcendo-se e virando como uma cobra moribunda. O tecido mudou de um branco brilhante para um azul escuro com um brilho metálico. Os galhos ficaram mais grossos, alcançando cada vez mais longe, transformando-se em uma superfície plana semelhante a uma pétala. Quando todo o quadrado foi consumido pelo fogo,
Ele se espalhou como se uma granada química tivesse explodido. À distância, era quase bonito, como um girassol azul. Ela não tinha a mínima ideia do que aquilo deveria ser. A única coisa que sabia era que queria tirá-lo da loja e que precisava limpar todas as superfícies que ele tocasse com cloro. Eu tinha a imagem daquele tecido se retorcendo e virando sob as chamas na minha cabeça por alguns dias. Era algo animalesco sobre isso, como uma coisa viva, respirando. Pensei em ligar para Jerry para pedir mais detalhes que eu pudesse perguntar a outra pessoa, talvez um químico. Mas não tive a oportunidade. Era uma quinta-feira, por volta das 2 da manhã. Jerry me ligou, respirando pesadamente no telefone. Ele estava correndo. Aparentemente, havia um problema com Suzy. Ela tinha escapado, e eles precisavam de pessoas para ajudar a encontrá-la. Era tudo o que ele sabia. Não havia dúvida sobre isso. É claro que eu iria ajudar. Encontrei Jerry e fui até a unidade de saúde mental onde a deixamos. Passamos pela placa com o logotipo corporativo da Atcha e fomos parados na entrada por um guarda armado. Jerry explicou que estávamos lá para ajudar na busca, e nos deixaram entrar. No entanto, deveríamos fazer um desvio da entrada principal, então só vislumbrei o que estava acontecendo lá. O que quer que Suzy tenha feito, foi uma grande notícia. 2 ambulâncias, vários veículos policiais e cerca de meia dúzia de veículos pretos sem identificação. Eles nem tinham placas. Acho que vi algo espalhado no asfalto em maçãs, pessoas feridas ou mortas. Fomos guiados para o estacionamento da equipe nos fundos. Um punhado de outros veículos estava estacionado, e cerca de 2 dúzias de pessoas o cercavam, a maioria equipe voluntária. Eles estavam distribuindo locais de busca, gritando regras e dizendo às pessoas com quem formar duplas e como. Mas Jerry não estava aceitando. Nas luzes vermelhas e azuis piscantes, eu podia dizer que ele estava tendo dúvidas. Ele se virou para mim e abaixou a voz. Não acho que ela simplesmente correria para a floresta, ele disse. Acho que ela está indo para casa. Então por que você não ficou em casa? Não é o nosso lar, ele disse, balançando a cabeça. O lugar onde ela se sente mais em casa. Havia um local secreto para piquenique não muito longe dali. Era onde Jerry tinha feito o pedido. Um campo grande, coberto de flores, com uma única mesa de piquenique de 4 bancos que estava coberta de mato desde o início dos anos 90. O lugar estava abandonado, mas era um dos lugares favoritos de Suzy no mundo. E talvez fosse apenas um palpite, mas era para lá que Jerry sentia que estava indo. Toda essa conversa sobre beleza pode tê-lo feito pensar sobre isso. Tivemos que sair da estrada e estacionar em uma ladeira, subindo uma colina no escuro. Havia uma lua cheia, mas a luz estava coberta por uma cobertura de nuvens irregulares. O céu estava passando tão rápido que você sentia como se estivesse se movendo mesmo parado. Abrimos caminho por uma trilha coberta de mato, passamos por uma densa floresta de pinheiros e vimos a floresta se abrir em uma clareira. E lá estava ela. Eu a vi a cerca de 200 pés de distância, em pé em uma mesa de piquenique, olhando para a lua. Ela tinha recuperado seu vestido, mas estava rasgado e desgrenhado além do reparo. Ele tinha ido de um vestido de noiva majestoso para algo que mal cobria seus joelhos. Estava rasgado, sujo, desfiado e ensanguentado, muito parecido com a própria Suzy. Ela mal tinha cabelo sobrando. Seus olhos estavam afundados em sua cabeça, fazendo todo o seu rosto parecer menor. Seus lábios rachados estavam puxados para trás em um meio sorriso permanente, forçando contra o formato de seu crânio. Seus dedos estavam quebrados e machucados, e ela estava na ponta dos pés, fazendo um ato de equilíbrio enquanto movia lentamente os braços. Tudo sem ritmo, rima ou razão. Isso estava além de um padrão. Foi surreal, e a imagem ficou gravada na minha cabeça. Ainda me vem à mente quando vejo algum número de dança abstrato no TikTok, e quando isso acontece, me dá arrepios. Mas naquela noite eu não tive apenas arrepios, eu estava com medo. Eu tinha visto muitas coisas na minha vida até aquele momento, mas havia algo irreal sobre isso. Não era apenas loucura, era comprometimento. Suzy sabia de algo que nós não sabíamos. Nós nos aproximamos dela, lentamente. Conforme nos aproximamos, sua cabeça virou para nós, seus olhos disparando entre mim e Jerry. Eles pareciam se mover independentemente um do outro. Eu podia ver uma rachadura no canto de sua boca enquanto seu sorriso involuntário se contorcia em um sorriso adulto. Suzy, temos que ir para casa, Jerry implorou. Não quero que você se machuque. Ela virou as costas para ele, olhando para os campos além. O que quer que ela visse ali era algo muito mais interessante do que eu e Jerry poderíamos oferecer.
Ainda assim, ele não desistiu. Ele implorou para que ela descesse da mesa e fosse até ele. Ele falou sobre as aventuras que eles tiveram e os desafios que eles superaram. E ainda assim, Suzy não se mexeu. Eu não estava realmente prestando atenção ao que Jerry estava dizendo. Eu estava olhando para o mesmo lado que Suzy. O que ela estava realmente vendo? Havia algo ali? Você sabe como um raio de luz pode chamar sua atenção? Um reflexo de uma joia, ou um relógio, e como ele pode arder seu olho do nada. Foi assim que me senti. Segui os olhos de Suzy e vi algo. Não no céu noturno, mas na linha das árvores do outro lado da clareira. Olhar para aquilo me ardia. Queimava. Era desconfortável, muito parecido com um raio de sol indesejado. Recuei e recuperei o equilíbrio. Jerry parou no meio do caminho, olhando para mim. Eu assenti que estava bem. Ele olhou de volta para Suzy, mas eu dei um tapinha em seu ombro. Ele voltou sua atenção para mim. Não olhe, eu chiei. Não olhe. Mas era impossível não fazê-lo. Embora me queimasse, não pude deixar de olhar. Havia algo se movendo em nossa direção. Não conseguia ver uma forma, porque não havia nenhuma. Era como olhar para uma sensação desconfortável e tê-la enterrada em sua cabeça. Eu só conseguia olhar para ela em rajadas curtas, mas ainda assim não conseguia me conter. Suzy, por outro lado, estava olhando para ela. Ela não ousou fechar os olhos. Conforme os movimentos de suas mãos relaxavam e desaceleravam, vi seu ombro cair. Eles acham que eu sou bonita, ela gritou. Eles vão me fazer perfeita. Suzy, o que você está? Eles podem ajudar você também, ela fungou. Nós dois podemos ir. Então ela se virou para nós, seus olhos tremendo como um cachorro frio. Ela sorriu para mim com dentes faltando, revelando uma língua sangrenta. Seu olho esquerdo me encontrou. Você também, ela disse. Você pode vir também. Jerry não só parou, mas deu um passo para trás. Ele também podia sentir. Estávamos sendo ameaçados. Não havia como Suzy nos dominar, mas isso não importaria. Ela não era ameaça aqui, e nós nem entendíamos o que era. Mas olhando através do campo, eu podia dizer que estava se aproximando, deixando um rastro de grama achatada enquanto seguia em nossa direção. Vamos, Jerry. Ela riu. Depressa. Ele caiu para trás, cobrindo o rosto com as mãos. Algo em mim me disse que eu deveria fazer o mesmo, mas não fiz. Em vez disso, me virei para Suzy. O que quer que estivesse se movendo lá fora a havia alcançado, pairando sobre ela como uma nuvem de tempestade. Eu podia sentir isso. Quanto mais eu olhava para ele, mais complexa era a sensação. No comigo era como uma dor ardente atrás dos olhos, dixando nervo frio e exposto. Esse nervo formigava com uma ressonância, pintando imagens na minha mente como um sismógrafo. Estava acontecendo cada vez mais rápido, deixando apenas impressões fugazes de um ser. Tinha braços mais longos que ossos e pele. Conhecia palavras que davam lugar ao pensamento. Foi perfeito, lindo e real. Talvez a coisa mais real que já senti. Algo transcendente que tinha ido além do físico e do imediato. Em vez disso, sobrevivendo como um ideal. Como a coisa mais linda que você pode imaginar. Fugaz, sempre mutável, sempre convidativo e impossível de colocar em forma. Era isso que Suzy estava perseguindo. Ela tinha se tornado uma zombaria em uma tentativa de criar algo que não poderia ser, e isso tinha reconhecido seus esforços. Olhando para Suzy pela última vez, ela gritou de alegria estática. E num piscar de olhos, aconteceu. Sua carne se desfez em uma geleia transparente. Seus braços se dobraram, estalaram e se desenrolaram em nós desfiados. Olhos brilhando em um branco puro enquanto sua língua fervia atrás de dentes estalando. Eu vi sua cabeça girar como um balão em uma tempestade enquanto sua espinha deixava seu corpo. E ela riu. Ela riu e comemorou até o fim, muito feliz por acontecer o que acontecer. Então ela simplesmente se foi. Vestido e tudo. Não deixando nada além de uma mancha de manchas crepitantes na borda da mesa de piquenique. Algo se voltou para mim. Mesmo sem olhar, eu podia sentir que estava olhando. Apesar de tudo em mim gritando para desviar o olhar e negar, havia uma parte de mim que foi atraída pelo que eu tinha visto em Suzy. Sua alegria era tão pura quanto pura poderia ser. Eu queria aceitar isso, explorá-la. A imagem na minha mente estava ficando mais clara, e eu me lembro de sentir essa sensação sobrenatural de paz. Eu não apenas pertencia, eu era destinada a ser, e eu era linda. Mas, felizmente, Jerry estava lá.
Ele me arrastou para baixo, gritando para eu sair daquilo. Eu nem tinha percebido, mas estava rindo. Eu estava olhando para minhas mãos, como se elas tivessem algum tipo de resposta. O que eu estava fazendo? Percebendo quão perto eu tinha estado de perder o controle, eu apenas abracei meu irmão e chorei. Ele estava inconsolável. Nós mal conseguíamos formar palavras enquanto qualquer presença que sentíamos se dissipava, nos deixando sozinhos na terra. Feios, imperfeitos e nós mesmos. Nas semanas seguintes, teríamos um pouco mais de contexto sobre o que aconteceu. 2 zeladores desapareceram misteriosamente, e um terceiro foi encontrado morto na sala de descanso. A morte foi descrita como um acidente, mas, pelo que testemunhas oculares me disseram, ele morreu de uma forma que só pode ser descrita como um homem passando por um micro-ondas de corpo inteiro. Suzy, bem, ela foi dada como desaparecida. O que mais havia para dizer? Não havia sinal dela, e Jerry não poderia dizer que ela evaporou. Em vez disso, ele foi torturado por semanas, solicitado a manter o queixo erguido, e recebendo lembretes constantes de que a esperança era sempre a última coisa a morrer. Eles não sabiam de nada melhor. Eles não sabiam que a esperança morria com uma risada. Penso muito naquela noite. Queria que tivesse um rosto. Queria poder visualizar essa coisa singular, colocar em palavras como isso parecia, mas é impossível. Não há palavras para descrever. Às vezes, no chuveiro, tento inventar novas palavras para isso. Elas vêm naturalmente para mim, mas pareço completamente louco. Hoje em dia, quando olho no espelho, não vejo realmente falhas. Não como costumava ver. Não vejo meu nariz como um pouco torto, ou meus dentes como um pouco amarelos. Não, é maior do que isso. É a sensação de estar preso em algo estático e imutável. Eu me pego sonhando em ser essa água viva cósmica, flutuando sem forma pelo nada, mal mantida unida por qualquer coisa além de vagos restos do que eu deveria ser. Desculpe, é estranho. É muito, muito estranho. E tão incrivelmente linda.